por eles não terem fé suficiente para vencer as dificuldades ou confiança em Deus para que Ele venha suprir as nossas necessidades. Isto é uma realidade, isto é verdade. Todos nós nos preocupamos. Motivo principal de nos preocuparmos: falta de fé em Deus. Falta de fé em Deus. Nós ouvimos sempre Jesus dizer para os seus discípulos, uma certa ocasião, ele falando com os discípulos, ele diz: estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vimos Jesus operando grandes milagres à vista dos seus discípulos e dos que o seguiam. Qual é mais fácil? Jesus provê o nosso alimento diário, ou ressuscitar uma pessoa que já está morto há 3 dias ou 4 dias? O que é mais fácil? Se nós perguntarmos a alguém, é claro que alguém vai dizer, claro que é ressuscitar uma pessoa que já está morta há 4 dias, nos alimentar, suprir as nossas necessidades. Para Deus é coisinha pequena, né? É coisinha pequena. Então, apesar de tudo isto, os discípulos eram aqueles personagens, aquelas pessoas frágeis e que estavam sempre descrendo, se distanciando de Deus por causa das suas atitudes que demonstravam a falta de fé. As suas atitudes demonstravam a falta de fé. Lembra-se quando Jesus estava no barco com os discípulos, que ele se levantou uma tempestade e ele estava dormindo no barco, e os discípulos começaram a se atemorizar e ficaram com medo e diziam uns para os outros: o que será de nós agora com essa tempestade? Certamente as ondas, que são muito altas, vão nos submergir, vão afundar o barco, e nós, o que acontecerá com nós? Certamente perecemos todos. E eles tiveram a ideia de chamar Jesus, procuraram Jesus. Jesus estava dormindo. Sabe-se que Jesus tinha feito aquilo de propósito para testar a sua fé, apesar de já vencer os 3 anos que estava com eles, mas eles ainda eram aqueles homens sem fé, apesar de observar, apesar de vivenciarem o dia a dia de Jesus, fazendo sacrifícios, fazendo milagres para eles todos verem, mas eles ainda eram aqueles homens sem fé. E nós também não somos diferentes não, né? Nós estamos com Jesus no dia a dia, mas a nossa fé, às vezes, ela nos surpreende. Somos fragilizados, somos apanhados como incrédulos, pessoas incrédulas, apesar de termos as promessas de Jesus, que Ele nos prometeu, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é verdade. Aí ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Olha que grande repreensão. Vocês se preocupam com o dia a dia de vocês, mas vocês esquecem de observar as aves do céu, os pássaros, que não trabalham e nem armazenam nada em celeiro, porém o vosso Pai cuida. Não deixa lhes faltar nada. Todo dia elas têm o alimento provido pelo o vosso Deus. E vocês não sabem que vocês são mais valiosos do que elas? Por que vocês não têm fé? Vocês valem mais do que as aves.
E será que o vosso Pai não cuida de vocês? Será que o vosso Pai vai deixar faltar o suprimento para as vossas vidas? Isto era uma lição de repreensão dos discípulos. Jesus estava repreendendo eles por causa da sua falta de fé. Quantas vezes nós somos repreendidos por Jesus por causa da nossa falta de fé? Por causa da nossa falta de fé. Parece que em momentos, apesar dos discípulos estarem andando com Jesus, sendo conduzidos e orientados, ensinados por eles ficavam desligados daquele convívio, daqueles momentos, daquele companheirismo, e como se estivesse andando com Jesus, mas pensando em outra coisa, com a sua mente em outro lugar. Jesus os surpreendia porque eles tinham falta de fé. Sabe o que é capaz de gerar fé em nós? Comunhão, companheirismo, estarmos junto de Jesus, buscarmos a Jesus, o que deve ser o nosso cotidiano com Deus, como deve ser o nosso dia a dia com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos logo ao despertar, nós agradecermos a Deus, isto é, comunhão. Agradecemos a Deus, intercedemos a Ele pelo nosso dia, agradecemos a noite que passou, o dia que chegou, intercedemos para que Ele nos dê um dia abençoado, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos graça do Senhor, para que nós possamos vencer as lutas, as tempestades e sermos bem-sucedidos na nossa lida diária. Isto é comunhão, isto é o que gera fé genuína em nós. E Jesus disse: vocês estão vendo as aves do céu, elas não trabalham, elas não juntam em celeiro, mesmo assim Deus cuida delas. E vocês não acreditam que são mais especial para mim, para Deus, do que elas? Repreensão. Repreensão. Observem as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem junta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não os valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Ele diz: olha, vocês com todo este cuidado não podem fazer nada por vocês mesmos. Que adianta a preocupação de vocês se vocês não resolvem? Se vocês não podem resolver, se a preocupação de vocês não leva a vocês à resolução dos problemas de vocês. Sendo assim, vocês, em vez de se preocupar, busquem a Deus. Busquem a Deus em vez de vocês se preocuparem. Estes são os ensinamentos de Jesus antes dele ser entregue aos homens para ser crucificado. Estava ele edificando a sua igreja com os ensinamentos da palavra, para que eles estivessem preparados para quando ele subisse, fosse assunto ao céu, eles dar continuidade à evangelização para a salvação dos que haviam de crer em Jesus Cristo. E por que andais ansiosos quanto ao que? Ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Vocês não têm observado os lírios, as plantas, a vegetação, que também não trabalham, mas eu afirmo a vocês que nem Salomão se vestiu como elas. Eles estavam preocupados com o que havia de vestir, eles estavam preocupados com a alimentação, o suprimento para o dia a dia deles. E Jesus disse: olhem os lírios do campo, eles estão vestidos bonito, eles estão lindos, e eles não trabalham, eles não fiam, mas Deus os vestiu com essa beleza, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, ele pôde se apresentar tão mais bonito do que os lírios do campo. Bendito seja Deus. Então, eis aqui o ensinamento de Jesus, que ele alcança nós também
no presente, no presente. Jesus está aqui trabalhando a nossa mente, o nosso coração, para que nós não passamos deste modo, não nos comportamos como que havemos de vestir, havemos de comer, como nosso suprimento no dia a dia. Por quê? Porque Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comermos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem preocupa. Os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo. Então, não se preocupe, não se preocupe. Olha, vocês não devem se conduzir deste modo, preocupados, ansiosos, turbados, preocupados, porque quem faz assim é os gentios. Os gentios é que estão preocupados, é que estão corre diário, preocupado com a vida, preocupando com o suprimento, preocupando com o alimento, preocupado com as vestes, preocupado com tudo, e se lançam no trabalho e não tem tempo para Deus. E não tem tempo para Deus. A Bíblia diz que Daniel quando foi levado do cativeiro para a Babilônia, foi levado para a Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia.